Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Os alimentos orgânicos são aqueles que utilizam técnicas que respeitam o meio ambiente, porque evitam a contaminação do solo, água e vegetação. A produção visa a qualidade do alimento e, por isso, não são usados agrotóxicos, nem qualquer outro tipo de produto que possa causar dano à saúde dos consumidores. Os orgânicos também são mais saudáveis e mais saborosos. A única desvantagem é que esses alimentos são um pouco mais caros que os convencionais. Já que são produzidos em menor escala, os custos de produção são maiores. Para falar sobre os alimentos orgânicos, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rogério Dias. Olá, Rogério, bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Também está conosco a nutricionista Cristiane Coronel. Olá, Cristiane, bem-vinda também. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre os alimentos orgânicos. Ter uma alimentação saudável é a opção de muita gente hoje em dia. Esse segmento ganhou ainda mais força depois que os alimentos orgânicos se tornaram populares e acessíveis. No mercado especializado nesse tipo de cultivo, quem não chega cedo fica quase sem opção. A procura é grande. Soraya diz que apesar do preço um pouquinho mais caro, a qualidade dos alimentos compensa. É mais fresco, igual você falou, e mais, a gente acha mais saudável. E se engana quem pensa que alimento orgânico se reduz a frutas e legumes. A oferta vai além. Queijos, geleias, molho de tomate, iogurte, tudo produzido de forma natural. Para ter um produto orgânico de qualidade é preciso tempo e muita dedicação. Neste mercado do DF, as frutas e legumes são adubadas com um composto todo especial. Mas então, produto orgânico dá mais trabalho, né? Com certeza, até no manejo da adubação. Por exemplo, um dos preparados que bastante a gente utiliza é o bocashi, que é um insumo preparado a partir de farelo de soja, farelo de arroz, torta de mamona, farinha de osso e os micro-organismos eficazes que ajudam na aceleração da compostagem. E esse material são alguns utilizados da própria propriedade e alguns adquiridos no comércio local. É uma adubação que a gente utiliza tanto para a preparação do solo e também para o reforço da adubação enquanto no ciclo de produção da cultura. Agrotóxicos ficam de fora da produção e se alguma praga aparece nas folhagens, é tratada também de forma natural. Quem vende os produtos orgânicos garante que o freguês sai sempre satisfeito. Aquilo que a gente expõe aqui passou por uma seleção, né? Porque a gente também tem essa preocupação de estar oferecendo um produto que tenha um padrão de apresentação, além do sabor, da durabilidade, para que as pessoas que estão investindo na saúde, elas têm direito de também estar recebendo um produto de qualidade, sem estar estragado, sem estar que seja bom para a pessoa consumir. Apesar da oferta ter aumentado bastante nos últimos anos, Marina, que é vegana e não come nada de origem animal, ainda reclama da dificuldade de encontrar os alimentos orgânicos em qualquer mercado. Nos Estados Unidos e em alguns outros países da Europa, existe uma oferta muito grande de produtos veganos, ou de produtos orgânicos. E aqui no Brasil, a gente ainda não encontra tão fácil, tão à mão, essa oferta, né? Para mim, Marina, na minha filosofia de vida, faz muito mais sentido, tanto para o mundo, quanto para os animais, e quanto para os seres humanos, tanto o veganismo quanto a utilização de produtos orgânicos. É uma coisa que vai sustentar o planeta existindo. Cristiane, existe alguma diferença significativa entre o alimento orgânico e o alimento convencional? Bom, o alimento orgânico e o convencional, os estudos científicos têm comprovado que ainda não há diferença significativa de micronutrientes, ou seja, vitaminas. O que a gente vê é uma diferença significativa entre alguns minerais e antioxidantes principalmente. Então, na soja, por exemplo, a gente observa que os alimentos convencionais, eles têm uma variação de fitoestrógenos, por exemplo, dos alimentos que são orgânicos. E, Rogério, quando a gente fala em alimento orgânico, a gente pensa logo nas folhagens, né? Alface e tudo, mas há outros tipos de alimentos que também são orgânicos, não é? Na realidade, a origem do movimento orgânico, ele estava muito associado
há uma preocupação com a questão da contaminação por agrotóxicos, e aí as hortaliças era aquilo que as pessoas geralmente comem in natura, então a preocupação era maior. E boa parte dos primeiros comércios de orgânicos se deram em feiras, que eram a partir de hortaliças, que era o que a população procurava mais. Mas hoje o universo de produção de orgânico é muito grande, tanto na área de grãos, na área de produção animal. Muita gente não sabe que tem carne orgânica, ovos orgânicos, laticínios orgânicos. E hoje nós também temos uma quantidade muito grande de produtos processados. Então você encontra também produtos, biscoitos, pães, uma série de geleias, uma série de produtos e principalmente sucos. Tem crescido muito a parte de processamento de frutas e o fornecimento de sucos orgânicos. Agora, uma coisa muito importante é que, além de não receber o agrotóxico, esses produtos não agridem o meio ambiente, não é? Isso é uma coisa que a gente vem tentando fazer bastante nas campanhas, porque muitas vezes as pessoas só associam o orgânico com o agrotóxico. E, na realidade, o empenho que os produtores têm para produzir orgânico vai muito além disso. Nós temos toda uma questão relacionada a como se trata o meio ambiente, como você trata a questão do solo, da água, da biodiversidade, as questões sociais das pessoas que estão envolvidas no processo de produção, a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas, a questão do bem-estar animal, quando a gente está falando de produção animal, como é que esses animais são tratados, né? Como é que eles são alimentados. Então, o processo é muito mais complexo do que simplesmente não usar agrotóxicos para você poder ter um produto reconhecido como orgânico. É verdade. Cristiane, os alimentos orgânicos, eles podem ficar tão bonitos ou mais bonitos até que os convencionais? Com certeza. Eles podem ficar mais vistosos por conta de cada um ter uma safra de um momento diferente. Então, como eles são mais concentrados, ele tem uma concentração de cor até maior do que um alimento convencional, porque não é utilizado fertilizante, né? Produtos químicos que aceleram aí no amadurecimento desses produtos. Agora, Rogério, como é que está o mercado de orgânicos hoje no país? Olha, é algo que tem crescido muito. Quer dizer, quando nós começamos a fazer as primeiras campanhas para os consumidores, há 7 anos atrás, a gente tinha um mercado muito concentrado na região sul e sudeste e só nas capitais. Hoje em dia, nós temos mercados orgânicos em feiras, supermercados no Brasil inteiro, não só nas capitais, mas em muitas cidades menores, cidades do interior. Então, isso demonstra que o conhecimento do consumidor, a procura do consumidor ampliou bastante e também a dispersão dos produtores, porque antes, como o mercado era muito localizado, você também tinha uma concentração muito grande na região sul e sudeste. Hoje nós temos produtores orgânicos espalhados em todo o Brasil e isso é muito interessante porque quando você aumenta o número de produtores, você vai crescendo também as diferentes experiências para aquelas diferentes regiões, porque uma das coisas importantes do produto orgânico é valorizar a questão dos produtos locais, valorizar a questão dos produtos que são tradicionais de uma determinada região e que muitas vezes está se perdendo vamos dizer assim, num processo de globalização do consumo. Então, a gente também tem estimulado muito que essas feiras locais passem a trabalhar com produtos orgânicos para a gente valorizar esses produtos e que a população não perca o hábito de ter acesso a esses produtos. É verdade. E essa procura realmente tem aumentado, né? Vocês que são nutricionistas têm sentido que a população realmente agora busca mesmo uma alimentação mais saudável, né, Cristiane? Isso. Atualmente, a população tem se preocupado mais com a saúde, né? A saúde, o bem-estar. Então, as pessoas veem nos produtos orgânicos saúde. Então, assim, ausência de produtos químicos, ausência de agrotóxicos, então isso já influencia muito na compra desses produtos, né? E muitos também dizem que ingerir um alimento orgânico dá muito mais prazer do que comer um alimento convencional, porque ele tem mais sabor, né? Ele tem uma cara melhor, né? E você falou também dos antioxidantes. Por que eles são tão benéficos? Os antioxidantes, eles são umas substâncias que atuam no nosso organismo como anticancerígenos. E são substâncias também que atuam como anti-envelhecimento. Então, quanto mais um alimento é natural, como os orgânicos, mais concentração de antioxidantes ele tem. A gente vê vários estudos científicos comprovando isso. A gente vai continuar conversando sobre os orgânicos, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí.
Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os alimentos orgânicos. Participam do programa o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rogério Dias, e a nutricionista Cristiane Coronel. Rogério, o nosso país já exporta algum produto orgânico? Sim, o Brasil já tem, hoje, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de açúcar orgânico do mundo. Então, alguns produtos o Brasil já tem um reconhecimento internacional. O que a gente tem procurado ao longo desse trabalho de estímulo ao crescimento da produção orgânica, diferente do que acontece em muitos países, principalmente os países do hemisfério sul, em que eles sempre tiveram uma abordagem de produzir orgânicos para mandar para os mercados já estabelecidos do hemisfério norte. Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, que já são consumidores tradicionais de orgânico. No Brasil, a gente apostou em investir no mercado interno, que o produto orgânico seja para o público brasileiro preferencialmente. Então, não que a gente desestimule a exportação, mas a gente não quer ter programas que estimulem que você produza para mandar para fora, como acontece, por exemplo, que a Argentina, que 98% do produto orgânico da Argentina é para ser exportado. E a gente não quer que isso aconteça no Brasil, a gente quer que o consumidor brasileiro tenha acesso a esses produtos. Cristiane, você sente que as pessoas que têm essa alimentação saudável, né, diante dos relatos que elas fazem, elas se sentem melhor, se sentem mais dispostas no dia a dia, essas pessoas que têm essa alimentação toda baseada não só em produtos orgânicos, não é, mas livre de gordura, não é, de coisas que podem fazer mal para a saúde mesmo? Os pacientes que geralmente já têm uma noção da alimentação saudável, geralmente eles dão prioridade para os alimentos que são mais saudáveis, verduras, legumes, frutas, carnes mesmo, as carnes orgânicas. Então, são pacientes que evitam alimentos que são industrializados. São alimentos que têm muita concentração de sódio, de ciclamato. Então, já é um perfil de um paciente que já tem uma noção do que é uma alimentação saudável. E eles realmente relatam que tem mais disposição, menos sono durante o trabalho, então ficam pessoas mais dispostas, mais ativas, né, e com certeza, consequentemente, com mais saúde, né? Agora, Rogério, tem essa questão do alimento orgânico, ele ser mais caro que o convencional. A diferença é grande, vocês consideram que vale a pena você pagar um pouquinho mais para você ter um alimento ali saudável na sua mesa todos os dias? Na realidade, a questão do custo, ele tem momentos diferentes e para produtos diferentes. Alguns produtos, eles são bem mais complicados, mais complexos, porque, infelizmente, aí entra muito na área da nutrição, nós criamos um padrão de querer consumir o mesmo alimento o ano inteiro. E a gente esquece que a natureza tem uma sazonalidade. Então, por exemplo, o tomate. O tomate é uma cultura originária dos Andes, que é frio e seco. Então, produzir tomate, por exemplo, nessa época de inverno, é muito mais fácil se você pode produzir, porque ele está de acordo com a realidade dele da origem. Agora, você quer consumir tomate o ano inteiro, então você vai plantar o tomate na Baixada Fluminense, 50 graus, uma umidade altíssima. É claro que você vai ter uma cultura muito mais difícil de produzir, porque vão ter uma porção de doenças atacando. As plantas agem da mesma maneira que nós e que os animais. Uma planta estressada ela é muito mais suscetível a ter problema de doenças. Então, o que a gente precisa também é educar o consumidor para que ele adapte a sua alimentação procurando aqueles produtos que são mais produtos da estação. E outra questão também que está muito ligada é a questão da escala. Se nós ainda termos poucos produtores, ainda relativo ao número geral de produtores que a gente tem no Brasil, e a gente também tem um problema de logística, porque você tem poucos produtores que estão espalhados e que geralmente tem que fazer deslocamentos maiores com uma quantidade menor de produto. Tudo isso acaba impactando no preço. Agora, apesar de em alguns momentos o preço ainda ser mais caro, eu acho que toda a qualidade que tem no produto e também o consumidor está colaborando no processo do crescimento da produção orgânica. Então, não esperar que só os agricultores façam a parte dele, os consumidores buscando esses produtos. E outro ponto importante é onde comprar. Por isso que a gente estimula tanto as feiras, porque a gente precisa também, se você for fazer um levantamento de preço de orgânicos, você olhar em vários mercados, você vai ver uma diferença do mesmo produto, uma diferença muito grande de preço. Então, o consumidor também precisa pensar um pouco nisso, deixa eu procurar se esse produto pode estar mais acessível em outros mercados, e com isso a gente força quem esteja botando uma margem de lucro muito grande a baixar para que esse produto possa ser mais acessível para todos.
É verdade, essa questão do lugar onde você vai comprar o seu orgânico influencia muito, porque a gente vê, como a gente conversou no começo do programa, a gente vê ali, a gente se depara com alface que é orgânica, mas e os ovos? E a carne orgânica? Fica mais difícil encontrar mesmo, Cristiane, assim, ou isso já está bastante disseminado nos supermercados? Olha, a gente tem visto que nos supermercados agora eles já estão ampliando esse mercado, né? Então, os grandes supermercados, a gente já vê uma área destinada aos produtos orgânicos. Então, tanto os vegetais, né, as hortaliças, como também de fonte animal, como leites, queijos, a gente já está vendo isso já com bastante amplitude. E olha, Rogério, esses produtos, eles têm algum selo ali, dizendo que é orgânico, ou existe algum selo obrigatório do Ministério mesmo? E isso é importante verificar na hora de consumir, na hora de comprar o seu orgânico? A legislação brasileira, quer dizer, o Brasil em 2003 aprovou uma lei e o objetivo foi exatamente isso, proteger o consumidor e o bom produtor. Porque, na realidade, quando você começa a ter um reconhecimento pela sociedade do valor do produto orgânico, começam a aparecer oportunistas querendo dizer que seu produto é orgânico, sendo que ele não faz nenhum esforço para produzir de forma diferente. Então, para isso, foi necessário criar essa figura de um selo. Hoje nós temos um selo oficial, que o Ministério da Agricultura faz a fiscalização, audita os organismos que fazem a certificação desses produtos, para que a gente possa ter, então, o consumidor ser mais fácil identificar o produto. E existe uma exceção na legislação brasileira, que é só para os pequenos agricultores que só comercializam em venda direta, quer dizer, em feiras, entrega em domicílio. Esses não precisam ter o certificado com esse selo, mas eles precisam estar cadastrados no Ministério e aí eles têm um documento de cadastro que o consumidor pode solicitar nas feiras para que ele mostre esse documento de que ele é um produtor cadastrado, então, porque ele é realmente reconhecido como produtor orgânico. Entendo. E, Cristiane, qual a durabilidade dos alimentos orgânicos? Eles duram na geladeira o mesmo tempo que um alimento convencional dura? Não, com certeza não, porque eles não têm aquela capa protetora artificial que o alimento convencional tem, né, nesse caso. Então, a gente tem que tomar realmente um certo cuidado com os alimentos orgânicos, tanto na manipulação, como na higienização e no armazenamento. São alimentos que realmente eles duram menos tempo do que o alimento convencional. Essa questão do armazenamento é uma questão interessante. É recomendável colocar os legumes e as verduras naquela gaveta embaixo da geladeira, ali onde eles estão mais bem protegidos? Sim, aquele último patamar do refrigerador geralmente é o mais adequado para vegetais, legumes e verduras, que tem uma temperatura adequada para não haver um congelamento das células, para não resfriar muito, né? Porque quanto mais em cima os produtos ficam, mais gelado geralmente é aquele nível. Então, cada nível tem um direcionamento para alguns tipos de alimentos. Essa gaveta é a mais adequada para as verduras, os legumes. E há pessoas que fazem a higienização quando chegam no supermercado, que é o ideal, né? Mas continuam mantendo esses legumes dentro de saco plástico dentro da gaveta. Isso é recomendável? Depende de como você vai armazenar, que tipo de saco plástico é. Porque tem gente que higieniza e pega o saquinho do supermercado e coloca lá na última gaveta. Não é adequado, porque não é um saco higienizado, né? Não é um plástico que está adequado para isso. Então, a gente procura recipientes mais adequados, né, que são aqueles recipientes próprios para geladeira e armazenamento. E aí, esse recipiente faz com que o alimento dure um pouco mais do que se ele ficar somente exposto na gaveta? Ele é estéril, né, então ele é livre de micro-organismos. Então, isso dá uma durabilidade maior para o alimento. Agora, Rogério, essa questão do mercado é uma coisa bastante interessante, porque, como você mesmo falou, antigamente eram pequenas propriedades, pequenos produtores que realmente exploravam a produção de orgânico e que isso cresceu bastante. Mas ainda há muito potencial a ser explorado no nosso país no que diz respeito à produção de orgânicos? Não tem dúvida nenhuma. O que a gente vê é que, nos últimos anos, só por ter aumentado o investimento do próprio Estado, com políticas públicas, a gente tem uma capacidade de resolver uma série de gargalos que os produtores vinham enfrentando sozinhos. E uma das coisas também importantes é que, durante muitos anos,
o Brasil investiu em criar tecnologias para uma agricultura tropical, porque a origem da agricultura, ela vinha sempre dos países de clima temperado e a gente usava tecnologias que não eram as melhores para a nossa realidade. Do mesmo modo que a gente fez esse investimento e se deu o salto de produção que hoje o Brasil é reconhecido no mundo inteiro, na área agrícola, agora, com esse maior investimento da pesquisa, por meio da Embrapa, de universidades, de instituições estaduais de pesquisa, a gente certamente vai poder dar um salto e o Brasil ser realmente um grande líder na questão de tecnologia de produção orgânica tropical. Então, eu acho que com esse conhecimento, com esse avanço, com essa possibilidade de aproveitar o conhecimento tradicional, reconhecer o valor desse conhecimento desses produtores que sabem lidar com as diferentes situações, juntando o conhecimento científico, o Brasil tem tudo para realmente ser um dos maiores produtores mundiais de orgânicos, sem sombra de dúvida. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da carne orgânica, porque o alimento vegetal a gente sabe que não tem nenhum agrotóxico, né? E a produção de carne orgânica, como é que ela funciona? No caso da produção animal, de uma maneira em geral, a gente tem uma preocupação grande com a questão do bem-estar animal. A gente parte do princípio que se você está trabalhando, a mesma coisa que a gente falou das plantas estressadas, se você está lidando com o animal estressado, ele está liberando uma série de hormônios, uma série de coisas na carne, nos ovos, no leite, que isso certamente não é o melhor para a nossa saúde. Então é importante que o animal esteja bem. E outra coisa, se o animal está bem, não está estressado, ele também não vai ficar doente. E aí você evita a questão de que hoje é uma preocupação com antibióticos que se usam, medicamentos, com o problema que você usa, porque muitas vezes você trabalha com uma raça que não é mais adaptada, aí a raça é muito suscetível a carrapato, aí você dá banho de carrapaticida. Então, assim, o orgânico, ele tenta trabalhar de maneira que você evite todos esses riscos de contaminação que você pode ter no animal e que pode transmitir por meio dos produtos. Então, assim, o aspecto também do que o animal se alimenta. Ele tem que se alimentar fundamentalmente de pasto, no caso da carne que a gente está falando, porque o animal ruminante, ele nasceu para isso, ele tem que caminhar, pastar. Então, por exemplo, a gente exige que o animal tenha conforto no campo, então não adianta você botar uma pastagem que seja só capim. Você tem que ter árvores, porque o animal precisa de sombra. Ele não quer ficar no sol o dia inteiro. Então, você tem que ter pastagens arborizadas, uma pastagem com diversificação de espécies, para que ele não coma só uma planta. A gente procura trazer para o ambiente de produção animal orgânico uma reprodução do que o animal, aquela espécie, teria no seu habitat natural. E isso reflete na nossa saúde, não é? Agora, Cristiane, que dicas você dá para o consumidor que vai para o supermercado procurando o alimento orgânico, levando em consideração, inclusive, aquilo que o Rogério falou, de procurar o alimento que está sendo produzido naquela determinada época do ano? Quais são as dicas que você dá para quem quer ter essa alimentação mais saudável, buscando os alimentos orgânicos? Bom, primeiramente, os alimentos orgânicos têm uma vantagem muito grande sobre os alimentos convencionais, que você pode aproveitá-los por inteiro. Então, talos, folhas, sempre higienizando de uma forma adequada. Como seria a higienização? No caso, com uma escovinha em água corrente, limpar o alimento e depois imergir em hipoclorito. Então, o que a gente faz? Para 1 litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito. E deixar de molho de 10 a 15 minutos no máximo, para depois enxaguar com água abundante e aí o alimento está pronto para ser consumido. E por um todo, né? Muitas vezes a gente vê chefes de cozinha aproveitando os talos dos alimentos para fazerem molhos, então fazem muitos pratos, né, diversificados com todas as partes dos alimentos. E prestar atenção também em que alimento você está querendo consumir naquela determinada época do ano, né? Exatamente. Os alimentos propícios, né, de cada tempo do ano são realmente os melhores, né? Porque eles têm toda uma logística, tem todo um segmento que melhora a questão qualitativa, nutricional daquele alimento. Além da questão do preço, como o Rogério destacou, não é? É verdade. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço: meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!